Então, Rafaele, sobre o que você estava falando anteriormente, eu queria te perguntar, já, ainda nessa pergunta, né, sobre os desafios de trabalhar a Lei 10.639, eu queria que você completasse, né, a sua fala e como tem sido na educação, no ensino fundamental, nas aulas de língua portuguesa, como que é a relação com os outros professores, qual é o suporte da escola, tem suporte, não tem suporte? Então, né, como eu estava explicando, eu percebo que no Fundamental 2, né, segundo segmento, há aquele silenciamento, né, do qual eu falava na educação infantil, ele ainda aparece no Fundamental 2, né? Só que na educação infantil, né, o argumento principal era a formação para trabalhar a lei. Aí, esse argumento lá, eu acho que faz até um pouco de sentido, porque a gente infelizmente tem no nosso país, né, ainda uma baixa formação dos professores nessa etapa de ensino. Muitos só têm o ensino médio, né? Então é compreensível, muitas vezes, né, esse tipo de pensamento, de insegurança. No entanto, quando a gente chega no segundo segmento, né, do fundamental, isso já não é a realidade, né? São professores que fizeram um ensino superior obrigatoriamente, né? E muitos, além do ensino superior, já têm uma pós-graduação, seja especialização, mestrado ou até doutorado. Então, assim, a questão da formação ali, embora não haja, né, muitas vezes a gente sabe que na universidade a gente não recebe essa formação específica para abordar a lei, muitos colegas sequer têm acesso às literaturas africanas, né? Pessoal, por exemplo, que estudou língua estrangeira geralmente desconhece, não teve a disciplina. Enfim, a gente sabe que no Brasil muitas pessoas precisam trabalhar, estudar, enfim. Então, assim, realmente, mas apesar disso, né, dessa formação, né, inicial que se dá no ensino superior, desse professor, né, não ter contemplado, ele tem, né, bagagem intelectual, né, ele tem, teve condições, né, não é a formação ali não deveria ser um impedimento, porque ele pode ir atrás desse conhecimento como ele foi de outras coisas. O problema é que, às vezes, eu acho que o professor também, mesmo desse Fundamental 2, apesar de toda essa formação, ele fica por onde começar, onde tem esse curso, e aí, de repente, tem medo de fazer alguma coisa e reforçar o racismo, né, reforçar os estereótipos, porque falta essas referências, né? Às vezes, lá no curso dele, ele tem segurança de falar de outras coisas que foram discutidas ao longo da sua formação, né? Enfim, e já não teve esse espaço a respeito da lei, né? E o Brasil, eu acho que muito em função desse o silenciamento geral sobre o racismo no Brasil, né, na educação isso não vai ser diferente. As pessoas ainda têm muito medo de abordar esse assunto, e sejam pessoas negras, sejam pessoas brancas, às vezes tentam se afastar disso, ou porque vai tocar nos seus privilégios, ou porque o negro não quer se ver nesse lugar assim de vulnerabilidade muitas vezes, né? Que acaba ele tendo que reconhecer quando ele se depara com que a cor da sua pele vai impor limites, né? Ele começa a rever sua história e ver que de fato muitas vezes ele sofreu isso também, embora ele deseje muito se afastar disso, alguns, né? Então essas têm sido dificuldades, né? E a postura dos professores muitas vezes não é diferente do restante da escola, né? A gente tem um grande problema que é o calendário, né? No nosso país, o calendário ele tem uma força muito grande, principalmente nas escolas. Bom, o calendário serve para isso mesmo, né? Para organizar a nossa vida. No entanto, para essa lei 10.639, né? O problema do calendário é que o tema se restringe ao Dia do Zumbi, né? E
aí, novembro, a gente sabe, quem está na escola sabe o que é novembro numa escola, né? Novembro é fechamento do ano letivo, é avaliação e recuperação. Então, ainda que a escola trabalhe esse tema em novembro, é tudo muito corrido, né? E você não tem aquela turma ali, o professor às vezes nem vai ver, essa turma vai se dispersar em outras turmas, em outras unidades, em outras redes. Então, assim, não é um trabalho que seja feito, né, paulatinamente, de discussão, leitura, conversa. Não acontece. É aquilo lá de novembro, novembro negro, seja lá como se chame, de iniciativas que, por vezes, até, assim, eu, na minha humilde avaliação, até às vezes reforçam, né, o racismo. Que é, sei lá, aquelas desenhos de mulheres negras com seus traços ressaltados, né? E é um estereótipo ali, né? Coisas do tipo que, às vezes, oficinas de turbante, sei lá, oficinas de dança. E aí a gente, às vezes, esquece de olhar para o negro como fora desses estereótipos, né? Então, assim, eu acho que eu tenho como língua portuguesa, né? Eu trago autores da literatura brasileira e africana, negros, né, na sua preferência. E eu tenho uma experiência, né, com os textos da Conceição Evaristo, de que eu falo do texto, né, eu falo da escritora e os alunos têm um impacto quando veem a foto da Conceição. Essa Conceição, né, parece com a minha mãe, parece com a minha avó, parece com você, né, falando comigo, né? Então, assim, parece às vezes com algumas das crianças da sala, é um impacto muito positivo. Então, assim, ver, quer dizer, o negro capaz de elaborar um texto, né, de ganhar um prêmio, de ocupar esse espaço da literatura, desse saber, né, que é infelizmente na nossa sociedade, né, a cultura ela há uma hierarquia, né, do que seja grande cultura, a cultura elevada, e uma cultura popular que não tem muito prestígio. É claro que a escola não vai reforçar esse estereótipo, mas eu acho que as crianças negras precisam se perceber, né, perceber que há pessoas negras, e as crianças brancas também precisam perceber que há pessoas negras ocupando esse espaço do que é considerado sério, elevado, né, difícil, nesse espaço de respeito, que é, por exemplo, você escrever um livro e ganhar um jabuti, né, como a Conceição Evaristo, e que tem uma história assim de pobreza, né, de grandes dificuldades também ali por trás, né. Então acho que é isso, assim. Mas às vezes aí é muito difícil mesmo, mas é muito difícil também. Ao mesmo tempo, eu acho que deveria existir, né, formação seja para quem faz o curso normal nível médio, ter uma disciplina com essa abordagem, seja para quem faz graduação, né, licenciatura, precisa ter. E aí cada professor, cada área de ensino, sei lá, vai abordar isso dentro do seu campo de conhecimento, mas é um assunto que é um grande problema, eu acho, é esperar que o professor negro traga essa questão, né? Deixar tudo sobre os ombros do professor negro, porque é uma responsabilidade muito grande, uma sobrecarga muito grande, e às vezes também, como a turma recebe, olha, esse é um assunto que eu só vejo na aula desse professor que é negro, dessa professora que é negra, então, assim, na verdade, é uma militância, não tem tanta importância assim, né? Teve uma aula, né, que eu dei, né, ao longo da minha vida como professora, que eu trouxe a lei, inclusive, porque para eles entenderem, olha, eu estou cumprindo uma legislação, porque havia questionamento, né? Só vejo isso na sua aula, professora. E é um grande problema, né? Só vi isso de um aluno, né? Só vejo isso na sua aula, professora. Porque não deveria ser só na minha aula, né? Todo mundo deveria, em algum momento, ter falado nisso. E é essa situação, né? A gente no Brasil
Algumas vezes a gente tem até uns cursos de formação, mas são sempre muito restritos, às vezes, número de vagas, horário, não contemplam as necessidades dos profissionais de educação, acesso a material também de qualidade nas escolas, livros, etc. Isso é difícil encontrar. E às vezes acho que o professor se sente um pouco solitário e às vezes também até meio receoso, né, de ficar sendo visto também pelos seus colegas, também pela escola, como aquele que só fala de racismo, né, como se estivesse abandonando o currículo da sua disciplina, não quer dar nada, só quer falar disso, então fica é uma luta, é uma batalha, mas é uma batalha que ela precisa ser encarada porque ela faz parte da história do Brasil, tem suas consequências gravíssimas ainda hoje, e se a gente quiser mudar a nossa sociedade de fato, a gente precisa encarar esse grande problema da nossa história, da nossa estrutura. Né? Isso não pode mais ser assim, né? Não é isso. Rafaele, muito obrigada pela sua resposta super completa. Eu ia fazer outras perguntas, mas nessa resposta você já respondeu a maioria delas. A gente, como eu te falei, na nossa turma de literaturas africanas, a gente teve um trabalho de pesquisa e entrevista com professores atuando, né, de língua portuguesa, atuando na educação básica, e vimos muitos relatos parecidos, por exemplo, de que fica muito encerrado ali no mês de novembro da consciência negra, não os aspectos abordados das culturas africanas e afro-brasileiras também não chegam até a literatura, ficam, como você falou, as oficinas de turbantes e a questão da culinária. E a literatura que está no texto da lei, literatura, né, como uma das principais disciplinas para se trabalhar, a história, a arte, a literatura, né, não tem tanto protagonismo quanto deveria ter. Você falou do calendário, que também foi uma questão muito abordada na nossa roda de conversa, que muitos professores falam, eles alegam que não tem tempo de trabalhar a Lei 10.639, porque o calendário é tudo muito corrido, não dá tempo, como se não tivesse como trabalhar os textos literários em outros conteúdos, né? E também a questão da sobrecarga do professor negro ter que falar o tempo todo sobre racismo, literaturas africanas, sendo que é um problema que todos os professores devem tratar, não só o professor negro, e o professor branco lidar com a questão da branquitude, do privilégio e tudo mais. Sim. E aí eu só tenho só mais uma pergunta, para não te ocupar tanto, que queria pedir dicas, né, para a gente, o que, que você sugere como material para trabalhar a Lei 10.639, tanto literatura afro-brasileira quanto literatura africana, como você costuma trabalhar, você usa um material didático ou você tem que correr atrás de material por sua conta e fazer cursos por sua conta também, às vezes até pagos, né? E como que você lida com isso? E a gente está querendo mais saber mesmo assim de textos, de Sim. autores, é isso. Então, eu fujo um pouco do material didático, que às vezes é muito problemático. Nós já até conversamos sobre isso, assim, eu já trouxe algumas angústias para compartilhar com você, porque às vezes é quase, olha só, eu não acredito que eu estou vendo isso. E contorno bastante aquele material didático ali, os textos selecionados, porque, enfim, infelizmente, é muito difícil às vezes a gente encontrar textos que fujam do estereótipo, né? Às vezes o material tem um texto ali que tem uma qualidade literária até, mas ele carrega problemas e o material sequer faz uma menção sobre isso, problematiza isso, nem às vezes para o próprio professor, né? Então, se não é um professor atento,
né, com algum conhecimento, ou alguma experiência mesmo de vida, né, a respeito desse assunto, ele vai apenas replicar aquilo ali para a turma, né, e a gente sabe como é aluno, né, eles vão achar, olha, tá no livro, né, tive a aula, posso usar, não é racismo não, né, que é isso. Como atualmente a gente tem visto, né, às vezes, com essa explosão, né, dessa expressão racista no Brasil, às vezes as crianças querem repetir coisas que ouvem de pessoas que deveriam ser exemplos, né, para elas, elas ouvem e querem replicar. Ó, o professor não é racismo, né? Fulano fala. Que é isso? Então, é muito difícil. O que eu faço mesmo, né, é procurar livros e autores que me ajudem a fazer esse trabalho. Atualmente, como eu trabalho com o Fundamental 2, eu seleciono texto da Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Stephanie Borges. Eu já tive uma experiência assim, maravilhosa de levar poemas da Paula Tavares, da Noemi de Souza. Eu já levei craveirinha para os meus alunos, assim, e eles gostaram e fizeram excelentes interpretações sobre os poemas. Eu só queria te pedir um favor, se quando você falar o nome dos autores, falar se é brasileiro, africano, porque os meus alunos tem alguns que ainda não conhecem as Sim, nacionalidades, sim. só essa questão. E mais uma coisa também, se você quiser trazer, falar quais são, dar um exemplo de um texto problemático, que às vezes tem a intenção de ajudar na questão antirracista, mas acaba atrapalhando mais, enfim. É Uhum. isso. Obrigado. Mas aí você pode Aham. continuar na mesma linha. Então, assim, a Paula Tavares, né, uma poeta angolana. Craveirinha é um poeta moçambicano, já falecido. A Paula Tavares está viva e escrevendo ainda, né, para nossa alegria. Noemi de Souza também, já falecida, mas é um grande exemplo, né? Eu marco ela como craveirinha na literatura moçambicana. E a Noemi de Souza, né, tem aquela parte da conscientização, que conclamava as pessoas para a luta pela libertação de Moçambique, e ali naquele momento o racismo era um grande problema. Tem poemas que ela fala sobre prisão, e isso é a gente eu tive grandes retornos assim, levando esses autores para a sala de aula. Stephanie Borges, brasileira, viva, inclusive participa das redes sociais, se comunicando inclusive com seus leitores. Cristiane Sobral, vivíssima também, escreve poesia, teatro, conto. Então, assim, são esses, eu tenho feito isso, né? Também, o meu interesse também em trabalhar esses autores hoje, a literatura africana ampliar esse horizonte, né? Olha, a África não é só savana, né? Não é só Rei Leão, então tem gente escrevendo, gente muito boa escrevendo, e aí eu trago para eles, olha só o que se faz em África, né? Inclusive com a Paula Tavares, na experiência da mulher, a gente vê, assim, a situação de opressão, como as meninas, né, já empoderadas, né, pelas redes sociais, já se reconhecendo ali, né? Incrível. E, e assim, em relação aos brasileiros, né? A minha preocupação, olha, não foi só lá atrás que houve pessoas negras escrevendo, não ficou para trás, há pessoas negras escrevendo hoje, né? A ideia também que às vezes eu tenho de que a escola só traz autores mortos, né? O professor só fala de gente morta, que escreve numa linguagem lá do século XIX, né? Então, assim, Stephanie Borges, por exemplo, é um poeta super jovem. Então, é isso que eu tento fazer, né? Com os meus alunos. Mostrar que está aí, eles estão produzindo, e são questões também, né, nessas poesias, né, esses poemas contemporâneos, sobretudo os poemas, né? São questões também contemporâneas, por eles serem contemporâneos, né? Contemporâneos de fato, né? Que às vezes fala do contemporâneo, Graciliano Ramos, já falecido, Contemporâneo da década de 50. não é? Assim, que não desmerecendo a qualidade desses autores, não é nada disso, assim, é só mostrar que as questões atuais, né, que comparecem nesses textos, conversam muito mais com essa geração, né?
E a possibilidade também, que eu acho incrível, né, de eles acessar esses autores pelas redes sociais, porque as nossas crianças, né, os nossos adolescentes estão o tempo todo nas redes sociais, então, assim, de repente, é um autor que eu li, gostei, eu vou seguir esse autor, vou acompanhar o trabalho dele, esse é o meu interesse também. Eu levo também o Jack, que é de Angola, levei o coach brasileiro, nossa, foi maravilhoso trabalhar com a poesia do coach. E é isso, assim, a tentativa é essa, né, sempre tinha feito mais questões, assim, a respeito do texto, né, do livro didático. Então, eu tive uma experiência com o livro didático, que foi assim, o livro didático trazia um texto, um trecho de um romance do Jorge Amado. E a gente conhece, né, a linguagem do Jorge Amado, né, há questões aí que hoje são lidas, sempre lidas, né, como questões sensíveis demais para nossa leitura do mundo, né, atual. Então, são percebidas, né, como críticas. Então, assim, o livro didático trouxe aquilo ali e não havia qualquer tipo de contextualização, de problematização daquelas questões. E era um trecho grande, então são problemas, citações, né, são passagens muito problemáticas que se repetem, seja literalmente, ou seja naquele sentido ali, expressões que atualmente, né, nós lemos como racistas, são expressões que hipersexualizam, por exemplo, a mulher negra, o homem negro também, né, que reforçam uma imagem, né, do negro como um folclorizada, né? Então, assim, e o livro não trazia nenhum texto de apoio para o professor abordar ali essas questões, né? Porque são questões do nosso tempo, né? Não dá para simplesmente entregar para um aluno, para um adolescente esse texto, sendo que sem fazer isso, essa ponte, né? E o problema né, é aquela conversa do início, a formação, né? O professor não teve formação, às vezes não teve como buscar a formação, não buscou. O fato é que ele não tem, ele desconhece como ele traz isso, né? Aí, como está no livro didático, de repente ele nem vai perceber o quão problemático é ele trazer esse texto, ele vai trazer, os alunos vão ler, vão replicar, vão internalizar aquilo e nada de novo vai acontecer. Então, assim, ao contrário, só vai reforçar, né? E sobre isso, assim, a gente percebe nos alunos negros um grande desconforto quando tem uma abordagem problemática dessas questões raciais, quando os coleguinhas fazem brincadeiras que às vezes eles são forçados a rir para não saírem do grupo, né? E aí quando a gente aborda a questão, a gente fala, não, isso é racismo, isso não pode ser assim, isso, é desse jeito por conta de uma história de escravização desse negro. Esses alunos, eu tive experiência de alunos super quietos, super reclusos, assim, alunos sentam lá atrás e quase não participam da aula quando eu trouxe essa questão. Então, assim, você percebe que é um incômodo, né, desse aluno, na verdade. Então, assim, é horrível, né, é uma violência, e aí eu prefiro não dar. E é aquilo que você disse, né, a gente na língua portuguesa, a gente tem uma grande liberdade, porque tudo é texto, né? Então, na hora que eu vou trabalhar o gênero notícia, eu posso selecionar uma notícia que aborde o racismo. Na poesia, eu posso trazer um poema que talvez nem vai falar de racismo, mas tem um autor negro ali, né? Eu posso trazer isso para o meu aluno. Se eu vou trabalhar o conto, né? Quantos autores negros escrevendo, já vivos, mortos, enfim, ou autores africanos também, né, que a lei aborda também a história de África, então eu posso trazer um autor africano, desmistificar essa ideia de África. Então é isso, né, e a gente não pode ficar refém do material que nos chega também.
por mais que seja difícil, desafiador, a gente precisa ter essa atenção, porque é um compromisso com o nosso passado, com o nosso presente e com o futuro. A gente não pode abrir mão desse compromisso de jeito nenhum. Nossa, eu concordo com tudo que você falou, Rafaele. Muito obrigada pelo seu relato de experiência, por se disponibilizar para responder as perguntas. A intenção do vídeo é ser um vídeo bem curto mesmo, para mostrar em sala de aula e dialogar com os alunos. E é isso, agradeço. Nós agradecemos, né, sua fala. Tem muito o que pensar. Anotei várias coisas para a gente conversar em sala de aula do que você disse. E os autores, que nós vamos procurar esses autores, vamos ler texto desses autores que você indicou. E é isso, muito obrigada. Você quer fazer alguma fala final? Atualmente, né, a gente tem em Portugal, por exemplo, é, uma geração de autores negros, né, que vem movimentando a literatura portuguesa. A autora que eu trabalho é uma autora negra portuguesa, a Djamila Pereira de Almeida. Ela tem Esse Cabelo, ela tem A Visão das Plantas, Luana Lisboa Paraíso, As Telefones, que são livros que abordam essa questão racial em Portugal. É super interessante também porque o negro está em todo lugar, né? Há negros na Europa, negros reivindicando essa cidadania. E A Asa chama de continua. afropeus, né? A Asa Ingere chama de afropeus. Sim, então eu acho interessante também até para a gente fazer uma ponte com o Brasil, né, mostrar os efeitos do processo de escravidão que teve Portugal, né, como um dos grandes atores ali. Então, né, o Brasil foi o último a proclamar o fim da escravidão, com um governo, né, na época, sob regime de uma geração de portugueses, né, porque havia ali, era a família imperial, né, que tinha sua origem portuguesa ali. Então a gente precisa entender os efeitos disso, né, porque acho que amplia também um pouco do horizonte dos alunos. Né, Tem que até um entender. podcast que fala sobre isso, não tem? Tem aqui o Projeto Quirino, maravilhoso, super indico. Tem uma série também muito boa na Netflix, Sankofa, que foi um projeto de viagem para países assim da rota da escravidão. E aí, quando eles vão para os espaços de língua portuguesa, né, não tem como eles fazer essa ponte, né, entre esses países. Acho que é muito interessante também, porque, infelizmente, há um mito, né, de que no Portugal nem pisou em África. São coisas assim, que infelizmente, né, isso penetra profundamente, assim, eu queria ter essa capacidade de penetrar assim, na mente dos meus alunos, igual certas falas das pessoas penetram, né? Então a gente não tem. E aí a imagem é muito forte, né? A série, então a gente vai trazendo, assim, um material muito bom. Também, né, o documentário Amarelo, que é interessante. Também o MC Rael, que eu conheci há pouco tempo. Eu me surpreendi, né, com meus alunos descobrirem numa conversa com eles que eles ouvem de Jonga. É muito interessante. Sim, nesse Sankofa, por exemplo, esse documentário, né, mostra várias manifestações de religiões de matrizes africanas. Foi ótimo trazer, porque eu descobri que eu tenho um aluno que é de terreiro, eu não sabia. E assim, como eu trouxe, né, ele se sentiu mais à vontade de expressar isso, de falar. Seus colegas também, houve respeito dentro a respeito sobre essa religião dele, né? Então, assim, é isso, né? Não é que uma aula vai resolver tudo, né? Não tem um pozinho mágico lá, mas eu acho que à medida que a gente vai trazendo, abrindo esse espaço, né? E dizendo, reconhecendo a questão e dialogando, né, com eles, acho que as coisas podem começar a mudar. Mas aí não pode ser também trabalho ali de solitário, precisa, né? É aquele poema do João Cabral, do Galo, né? Tem que Um ser. galo sozinho não tece manhãs, né?
E no teste mesmo, não. Ele vai ficar Teste. horrível, coitado. É isso. É Muito isso. obrigada mesmo pela sua contribuição, pelas suas sugestões, Rafael. E eu vou fechar aqui a gravação. Um beijo. Aguarda aí, peraí.